e ainda falando, agora falando do Lúcio Barbosa, ele deu a coletiva de imprensa, e vamos lá, eu não conheço o Lúcio pessoalmente, tá, primeira coisa que eu vou falar, não fui instruído por ninguém, porque é impressionante, né, estão falando tanta bobagem hoje, em todos os lugares, né. E assim, eu achei, vou ser sincero, uma coletiva de imprensa vazia. Eu quero saber a opinião do Fábio daqui a pouco, primeiro do Edmundo. E assim, de verdade, o que eu pô, toda hora que perguntava um negócio, ele falava a mesma coisa. "Ah, o Vasco ia ser agressivo no mercado", aí ele responde: "Ah, mas o Vasco gastou é o quinto que mais gastou", como se isso fosse maravilhoso pelo que está rendendo o time, né, que era para ter um elenco bem mais forte, gastando tudo isso que ele falou, né. E aí ele falava a mesma coisa: "Ah, qual que foi a razão? Ah, quebra de confiança", ficou lá uma meia hora, acho que deu de coletiva e não falou tanta coisa, né. E aí, Edmundo, eu quero saber de você, o que você acha que, o Lúcio Barbosa, 777, o Vasco, vai fazer em relação ao novo diretor, cara. Você tem muita gente falando, inclusive aqui, ó, por exemplo, Juninho Pernambucano, é o cara que eu mais ouço falar. Não seria mais um escudo, Edmundo? Bom, em relação ao Juninho Pernambucano, né, numa das poucas conversas que o Lúcio Barbosa teve com o Pedrinho, o nome do Juninho já havia sido falado. O Juninho estava em conversas com o John Texel para fazer o intercâmbio entre Botafogo e Lyon, né, já que o Juninho é um dos maiores, ou se não o maior ídolo lá no Lyon. E acabou que não deu certo. O Juninho disse que não toparia trabalhar no Vasco naquele momento. E aí tentaram Rodrigo Caetano, até que chegaram a um bom nome, né? Pelo menos era naquela ocasião. Eu falei isso aqui já uma vez, Fábio. O Vasco fez o gol com o Serginho aos Isso. 38 minutos do segundo tempo. Foi uma festa. Né? Na segunda-feira, anunciou, não na segunda-feira especificamente, mas na sequência, anunciou a renovação do Ramon Dias e anunciou a chegada do Alexandre Matos. Parecia que o Vasco tinha sido ele, o Vasco, campeão da Libertadores e que ia disputar o Mundial. O torcedor está tão carente que todos os anúncios, qualquer simples anúncio, vira uma grande festa. Então, o nome do Juninho já havia sido falado. Agora, acho que essa demissão do Alexandre Matos, tudo que foi dito pelo próprio Alexandre, afasta os grandes executivos, né? Repito, não acho que eles são de suma importância. Respeito o trabalho profissional, acho que eles têm a sua importância. Por exemplo, se o próximo. Eu sei que vão me xingar e vão ficar puto comigo, principalmente o atleta e familiares deles. Mas se o próximo diretor de futebol chegar aqui no Vasco e até a estreia do Campeonato Brasileiro, ele relocar, conseguir um lugar para o Serginho jogar, em que o clube que o Serginho vai jogar pague 100% do salário, aí eu vou dizer que esse cara é bom. Serginho, me desculpa ter te usado como exemplo. Eu estou dizendo o seguinte: um jogador que não deu certo no Clube de Regatas Vasco da Gama e o que diretor. Não vai sendo utilizado, né? Não vai sendo utilizado, e o diretor de futebol chegou e falou: cara, eu vou te botar num time de primeira divisão e esse time vai pagar 100% do salário. Esse é um bom diretor. O diretor que pega o avião e vai lá e contrata o jogador com o aval da diretoria, desculpa, não precisa. É só para que tenha a figura. Um diretor que chegue no Vasco e não tem a menor autonomia, dificilmente você vai encontrar alguém no mercado que agrade o torcedor vascaíno. Porque o nível de exigência do torcedor do Vasco hoje, ele é grande. Porque ele é bobo porque eu acho que eu sou bobo, Gui é bobo, o Fábio é bobo, porque a gente foi enganado, mas a gente não é otário. Existe uma diferença entre bobo e otário. Otário é você ser enganado
outras vezes, né? E o que eu quero dizer é isso. Se você não traz agora alguém de nome, você está me chamando de otário. É mais uma figura decorativa. Então tem que ser alguém que se identifique com o clube e que tenha, de fato, pulso firme para trabalhar. Se não for assim, deixa como está, gente. Porque aí vai expor o Lúcio Barbosa. Porque, na verdade, é ele quem toma todas as decisões, né? Com os seus chefes por trás. Essa é a grande verdade. Hoje, o Emiliano e o Ramon Dias têm mais influência do que o diretor de futebol, do que o próprio Alexandre Matos. Então, eu não sei quem é que vem, torço que venha um cara competente e que faça um excelente trabalho. Hoje, na academia, tem reuniões lá de os vascaínos, a gente estava discutindo quem são os piores do Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo falou, cara, os 4 que subiram são piores do que o Vasco. Aí a gente está falando de Vitória, Criciúma, Juventude e Sport, né? Não, o Sport não subiu, o Sport não subiu. Não. Sport não. Quem foi o outro? Juventude, Deixa eu falar do chat aqui. Juventude, Criciúma, Vitória e quem foi o outro? Eu não lembro o outro também, não tô. Espera aí que eu já te digo. Fala aí, o chat vai falar. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. E tá Obrigado, Henderson. Obrigado, Henderson. O Vasco é melhor do que esses 4. Aí a gente fez assim, ufa. Aí a gente falou, ufa, pode ser mais um ano de sofrimento, mas não vai acontecer a queda. Jura por Deus, é isso que a gente quer para o Vasco? Não, pelo amor de Deus. Eu e você, Fábio. Estão falando também do Juninho Paulista, não só o pernambucano, né? Eu ouvi algumas pessoas falando do Paulista, pernambucano, quem vai vir, etc. Você tem alguma informação, primeira coisa que eu pergunto, e alguma opinião também sobre esse nome? Não, a informação que eu tenho, e o Pedrosa mais cedo falou isso, eu estava falando agora com 2 pessoas do Vasco aqui durante o nosso programa, perguntando, e aí, como é que ficou o ambiente hoje aí, pós, né, essa saída, o próprio Pelaipe, né, o Rodrigo Pelaipe também pediu demissão, que era esperado, porque foi trazido pelo próprio Alexandre Matos, e a pessoa falou para mim, ó, o ambiente está nota 10, cara. Realmente há um alívio dentro do Vasco, do dia a dia, porque tinha uma galera que não gostava do modo como ele conduzia o dia a dia, né? Ele, Alexandre Matos. Então, essa é uma informação. Quem vem para o lugar do Alexandre Matos? Não tenho esse nome ainda. Não consegui descobrir. Juninho Paulista tem um perfil? Tem. Juninho Pernambucano tem? Tem. Mas não me parece que o Juninho Pernambucano seria, porque lá atrás, e aí o Edmundo talvez lembre disso, já houve uma conversa com ele, né? O Edmundo estava falando sobre isso, mas antes até, e ele indicou o Paulo Brax, lá no ano passado. Verdade. Porque ele estava com, acho, não sei se era a filha que estava estudando e ele não podia, ele falou, tem um cara muito bom, Paulo Brax, leva. Porra, aí, meu irmão, se o Juninho indicou o Paulo Brax, desculpa, né? E o John Texel estaria conversando com ele. Enfim, de qualquer forma, de novo, quem vem tem que entender o modelo que os caras atuam. Não vai mudar esse modelo. Agora, será que amanhã, depois de amanhã, daqui a um tempo, essa função não poderia ser ocupada pelo Ramon? Mas ele teria que querer sair do campo. E o Emiliano assumir a função de treinador? Não sei. Isso não seria uma consequência do processo lá na frente. Mas imediatamente isso não aconteceria. Ramon segue como treinador, Emiliano como assistente, e tem que buscar um nome. Porque esses caras têm que se reportar, eles não têm que se preocupar em ficar tendo reuniões com os dirigentes. Tem que se preocupar com dentro de campo, que tem muita coisa para arrumar dentro do campo. E arrumar soluções com o que tem hoje no Vasco, né? Porque a próxima janela é só mercado interno, de 1º a 19 de abril. Depois só em julho. Exatamente. E, aliás, eu vi que tem alguns clubes paulistas atrás de vários jogadores do Nova Iguaçu também, né? Eu não ouvi falar do Vasco, a não ser o Carlinhos, uma época aí, mas também meio que saiu, chegou o Cleiton depois, né? Mas é outro assunto.